Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A cura dos 10 leprosos e a cura de nossa lepra, o pecado. Os leprosos constituíam entre os judeus uma classe desprezível. A lei os declarava impuros e lhes obrigava a viverem longe, apartados de todo o trato social. Assim andavam errantes, implorando um pouco de pão, implorando uma ajuda. Quando alguém se aproximava, pois precisavam gritar de um modo vergonhoso, impuro. O Santo Evangelho nos apresenta, pois, 10 leprosos. Estava este grupo junto ao caminho de Jerusalém. O rumor da multidão anuncia que passava por ali um profeta. Certamente, pois que a fama de Nosso Senhor já havia chegado àquelas regiões. Levantam-se os olhos, observam e saem ao seu encontro. Chegando próximos, se detêm e exclamam todos a uma só voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Façamos algumas considerações, pois, sobre esta atitude dos leprosos. Primeiro, que profunda humildade. Conscientes da sua impureza, da sua indignidade, não se atrevem a se aproximar de Nosso Senhor. Segundo, que fervor, que confiança. Não se detêm em longas exposições, mas apelam singelamente para a bondade e misericórdia de Nosso Senhor. Tem piedade de nós. Nosso Senhor, pois, lhes dá uma resposta bastante interessante. Não faz ali o milagre, não diz que fará, mas dá uma ordem. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. O Antigo Testamento nos ensina com figuras o que o Novo nos mostra às claras. As prescrições de Moisés sobre os leprosos não eram somente medidas higiênicas. Elas tinham uma finalidade mais elevada. A lepra, pois esta doença era uma imagem significativa dos estragos do pecado na alma. Os estragos, a desordem que o pecado traz a nossas almas. Estes leprosos, estes homens, apenas escutam a Nosso Senhor e partem, dando-nos o exemplo de grande confiança nas palavras de Nosso Senhor, dando-nos exemplo de profunda humildade. Mas a nossa consideração, a nossa meditação de hoje se concentra no seguinte ponto: pior do que a lepra corporal é a lepra do pecado. A cada um de nós, diz Nosso Senhor, quando nos apresentamos a Ele, cobertos de lepra, cobertos da imundície do pecado, Ele nos diz: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Há uma diferença. O sacerdote da antiga lei não tinha mais do que a faculdade de declarar que o leproso estava, pois, curado. Já o sacerdote da nova lei possui a plena potestade de limpar o enfermo, de limpar, absolver o pecador da lepra do pecado. Assim devemos, pois, considerar esta grande diferença que há entre os sacerdotes da antiga lei e os sacerdotes, os padres, pois, da nova lei. O pecado mortal, pois, é esta lepra terrível. Devemos então considerar o estado de pecado mortal, o estado que uma alma fica, pois, quando comete um pecado mortal. Consideremos que a alma humana, feita, criada à imagem e semelhança de Deus, enquanto persevera na sua graça e amizade, ela é bela,
adornada de dons espirituais que o seu Criador se compraz grandemente de habitar nela. Porém, se uma vez venha consentir em um pecado mortal, se comete um só pecado mortal, pois de bela, de formosa, esta alma, pois se torna abominável. Esta alma se torna feia. Se o pecador, se nós mesmos pudéssemos ver nossa alma, nós ficaríamos horrorizados. Porque não só ficamos privados de muitos bens, senão que também a alma fica oprimida de muitos males. Assim devemos considerar quanto aos bens que nós ficamos privados, que nós perdemos, pois Deus se separa da alma. A alma então fica privada da amizade de Deus. Fica também privada da familiaridade do Espírito Santo, da participação dos merecimentos de Cristo, da paternal providência de Deus, das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo, da comunicação dos bens da Igreja, da paz e sossego da consciência e ainda do merecimento e fruto das boas obras. Que bens tão soberanos nós perdemos! Que bens tão grandiosos, por um só pecado mortal, nós ficamos privados. Pois basta um pecado mortal para que nos privemos de tudo isso. Mas se nós ficamos privados quanto aos bens, também há males que se causa na alma. O pecado, a lepra do pecado, pois traz muitos males à alma. A alma fica privada da divina graça. A alma atrai sobre si o ódio e a ira de Deus. A alma, pois torna-se escrava do demônio. Que terrível! De amiga, de filha de Deus, torna-se escrava do demônio. Ademais, risca-se do livro da vida onde estava inscrita, enquanto permaneceu na graça. A alma torna-se herdeira da eterna condenação. Uma vez e antes era herdeira da vida eterna. Que grande perda, que terrível! Ademais, a alma fica tão horrível, tão feia, com horríveis manchas, com as quais tão horrenda fica a sua situação, que é como o mesmo demônio. Ademais, ocasiona-lhe o remorso da consciência, que continuamente a despedaça. Põe no perigo de cair em muitos outros pecados mais terríveis. Obriga a chorar estes pecados e a confessá-los com vergonha, com tristeza, e tendo de satisfazer por eles com penitências e assim poder escapar das terríveis penas do inferno. Todas estas verdades, pois nós cremos, nós sabemos, e no entanto, quanto descaso, quanta falta de vigilância, quantas vezes rezamos mal, e assim facilmente caímos no pecado mortal. E às vezes com desculpas muito banais, é só mais um pensamento mau, é só uma conversa mal, o que tem a ver? É só um vídeo mau, impuro, imodesto, é só uma imagem, é só mais uma mentira, não tem problema. É só mais uma roupa, é uma roupa, uma peça, não tem problema. Ah, é só uma missa a menos. Ou então é só uma missa nova que eu vou agora. É um pecado? Ah, mas eu não consigo ficar sem missa, sem comungar.
e comete-se um pecado grave, ofende-se a Deus, participando dessas falsas missas, falsos cultos. Ou então, é só mais um local que eu vou, não tem problema, são parentes, são amigos. Vai ter conversa imodesta, vai ter gente mal vestida, vai ter oportunidade de cair em pecados, mas tudo bem, depois eu me confesso. Que horror! Nós vamos deixando que a lepra do pecado vá tomando conta de nossa alma, de nossa vida. Deixemos, pois, de ser cegos. Deixemos de ser tontos no cuidado com a nossa salvação eterna. Consideremos, pelo pecado mortal, nós não só perdemos a Deus, a sua graça e amizade, mas com ela todos os bens que podem nos fazer feliz neste mundo e na eternidade. Não só ficamos escravos do demônio, entregues aos seus diabólicos tratos, como se nós fôssemos tomemos um exemplo, como um pássaro na mão de um menino, esperando a cada instante que seja precipitado no abismo infernal. E aí, nunca mais poder sair. Ser atormentado com os modos mais horríveis de que é capaz aquela fúria infernal. Também perderemos a paz de consciência, tão necessária para a nossa vida. Quantos que vivem atormentados, que vivem preocupados, que vivem de um modo louco, porque vivem no pecado. Mas é o amor da minha vida. Pois vai ser o amor do seu inferno também. Mas me faz tão bem essa pessoa. Mas tal local me faz tão bem. Pois comece a repensar. Quantos perdem, podemos assim dizer, o juízo e se precipitam desesperados nestas lepras terríveis? Aqui, estimados irmãos, pois vemos o quadro com os terríveis efeitos da peste, da lepra do pecado mortal. Devemos ponderar quantas vezes nós mesmos temos cometido pecados mortais. Talvez ainda lembremos de pecados mortais não confessados. Talvez ainda estamos em pecado mortal e até então não dávamos importância de que temos de confessar e de que não existem só 2 mandamentos, matar e roubar, e que os outros a gente pode descumprir e fazer o que quiser e está tudo bem? Comecemos a pensar. Confrontemos, pois, os preciosos efeitos da graça de Deus com os desastres terríveis de viver e de estar em pecado mortal. Miseráveis de nós, se não seguimos esse conselho de nosso Senhor. Aproveitemos enquanto temos tempo, apresentemo-nos ao sacerdote, preparemos bem a nossa confissão, façamos uma confissão bem feita. Não tenhamos vergonha. Não tenhamos vergonha nem medo de expor por completo e de um modo como deve ser os nossos pecados, as nossas faltas e poder receber a absolvição. Sair livres, limpos, purificados de toda mancha, de toda lepra do pecado. Que as nossas confissões não sejam por hábito, que não seja por conveniência, mas que seja realmente para nos purificar, para nos livrar destas lepras e assim façamos também uma séria ação de graças depois da confissão. Sigamos o exemplo deste leproso. Um só voltou. Um leproso voltou para agradecer ao nosso Senhor e o adorou. Lembremos também, depois de nossas confissões,
de agradecer a Deus a grandiosidade de ser absolvidos. Quantos que saem da confissão, e muitas vezes nós, pensemos, quantas vezes nós saímos da confissão e já começamos a conversar, e já começamos a falar coisas mundanas, e já dispersamos. E mais, às vezes chegamos a esquecer até a penitência, e não cumprimos. Ou retardamos a nossa penitência por dias, por meses, às vezes cumprimos quando ainda lembramos no último momento de confessar novamente, antes de confessar novamente. Que terrível, que falta de agradecimento, que falta de amor a nosso Senhor e de consideração, respeito por este grandioso sacramento que temos à disposição para limpar as nossas almas. Cumpramos, pois, as nossas penitências, que os nossos propósitos, no momento de fazer o exame de consciência, também devemos considerá-los, devemos cumpri-los. E se temos de reparar, pois reparemos pelos nossos pecados, façamos penitência em reparação por estes pecados e assim alcancemos as graças, toda essa grandiosidade que Deus, nosso bom Deus, nos oferece. Tenhamos, pois, bem presente todas essas coisas. A cura dos 10 leprosos representa a nossa cura, a cura da lepra do pecado em que nós podemos cair, de que nós, ao nos afastar de nosso bom Deus, ao deixar a oração, ao deixar a vigilância, pois podemos nos tornar presas do demônio, podemos nos manchar com o pecado e estar impuros diante de Deus. Que Nossa Senhora, nossa boa mãe, nos ajude, que os santos nos protejam e assim possamos levar uma vida digna de filhos de Deus, nos preparando com seriedade para a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.